Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos ótimos por aí, que sejam todos muito bem. Aqui é a Rê e hoje eu estou aqui na frente desta câmera com este batonzão vermelho porque a protagonista da nossa história, da história que a gente vai conversar hoje, tem como principal característica, na verdade, assim, uma marca registrada, os lábios pintados de batom vermelho. Eu estou falando de Venerarte Verena e olha só, gente, a poesia desse título já impacta logo de início. O livro foi escrito pela autora Larissa Iano, que é uma autora nacional, que se autopublicou pela Amazon com o seu thriller Venerarte Verena. Me convidou para vir aqui conversar com vocês a respeito dessa leitura, que assim é muito curta, mas é muito profunda, muito rápida, né? Ágil de ser feita, principalmente por ela ser uma leitura muito imersiva e muito instigante, de deixar o leitor realmente muito curioso e de se aproximar também de nós leitores, porque tem como assunto principal, digamos assim, ou um dos assuntos principais, um dos elementos principais, a literatura. No começo do livro a gente é apresentado a Verena como sendo uma autora de muito sucesso, com seus vários livros publicados e sempre muito bem vendidos e aclamados. Então, ela é uma autora de muito sucesso, só que nem sempre foi assim. E a gente vai conhecer a vida da Verena antes de ela ser uma grande escritora. A gente vai descobrir que, na verdade, ela vem de origens humildes e que ela trabalhava por muito tempo em um emprego que ela não gosta, que é uma farmácia, né, uma espécie de drogaria. Além disso, a Verena era uma estudante de letras, né, ela estudou letras por algum tempo e tudo mais, e ela vive essa vida aí, né, meio medíocre, que ela considera realmente assim de nenhum valor, e ela tem, de repente, em um belo dia voltando ao trabalho, o que ela chama de uma ideia fixa. As coisas começam então a mudar na vida da Verena quando ela tá esperando o ônibus no ponto de ônibus ali depois do trabalho para poder ir embora, quando ela vê saindo de uma clínica psiquiátrica junto com a sua mãe uma jovem chamada Frida. Se eu me lembro bem, a Frida tava até com uma espécie de colar com o nome dela assim no pescoço, e nesse momento a visão dessa garota, dessa menina saindo dessa clínica é algo tão catártico para a Verena que ela tem o que ela chama de uma ideia fixa. O que seria essa ideia fixa? Ela começa a fazer certas alusões, na verdade, certas conexões entre alguns grandes nomes da arte e seus respectivos estados psicológicos. Então ela vai dar, inclusive, alguns exemplos ali, como Vincent van Gogh, como Clarice Lispector, como Virginia Woolf. Todas pessoas que foram tão grandes ali dentro, né, da sua característica artística, que eternizou os nomes delas para sempre. A gente conhece esses nomes até a atualidade por causa da genialidade dessas pessoas. Então a Verena começa a fazer certa relação entre essa aptidão artística com estados mentais, né? Estados de distúrbios mentais. Só que a gente também entende desde o princípio, obviamente, que a própria Verena tem ali os seus níveis de distúrbios mentais, né? Ela não é uma pessoa saudável mentalmente. Na verdade, eu, obviamente, não saberia encaixar ela dentro de alguma patologia aí psicológica. Talvez uma psicopata, não sei. Mas a partir de então, ela começa a desenvolver uma espécie de plano para atrair a Frida, para fazer com que a Frida escreva uma grande história para a própria Verena. Seria algo que na cabeça dela faz bastante sentido, sabe? Essa coisa de ligar o útil ao agradável, ligar um estado de arte com um estado de desequilíbrio psicológico. Então, ela começa a pôr esse plano em prática. E isso vai, então, resultar nesse crime, né? Na atuação desse crime de sequestro e, enfim, né? Toda essa questão de fazer com que a Frida escreva um livro para Verena. E a gente sabe desde o começo do livro que a Verena, de fato, ficou muito famosa por ser uma autora. Então a gente percebe que o plano dela ali, de certa forma, em algum aspecto vai dar certo. Só que ela não faz isso uma vez, nem duas, enfim, a gente vai vendo ali que essa é uma prática que acaba se tornando recorrente nos planos dela, né, de sempre ser muito ambiciosa, de, né, alçar grandes voos. E a gente vai então acompanhando esse comportamento absurdo e a prática desses crimes também igualmente absurdos que ela pratica, né, com mulheres que têm ali esse estado de desequilíbrio psicológico que pra ela, assim, é a grande presa. Eu não acho que eu posso falar mais do que isso aqui sobre o livro, senão eu corro risco de dar mais informações do que o necessário, então eu deixo por aqui, né, a sinopse, as informações do livro e deixo o convite para que você leia. O livro é bem curto, então leia, tenha a sua experiência para você descobrir o que acontece. Como eu falei, é um thriller psicológico, vai envolver também ali um pouco de investigação policial acerca desses crimes que a Verena pratica, e é muito interessante, gente, esse livro, assim, eu fiquei realmente
muito impressionada depois que eu finalizei o livro, porque é uma autora, né, é uma coisa meio mimética, assim, que a autora tá escrevendo um livro de uma autora, que no final, assim, ela terminou o livro com uma coisa que eu fiquei, assim, pensando, sabe quando você termina um livro que você precisa ainda digerir aquilo, você precisa refletir sobre o que você leu? Eu fiquei, assim, bem uma meia hora pensando a respeito, sabe? Nossa, foi a Larissa, que é uma autora, que escreveu o livro de uma autora, que estava escrevendo livros. Então foi uma coisa meio mimética, assim, super interessante que a autora Larissa fez com a sua personagem, que é uma autora, né, ou, enfim, assinou livros, digamos, e toda a história que ela traz ali, né, envolvendo esses personagens. A Larissa Iano vai em muitos momentos também usar a Verena para poder falar sobre o papel do leitor em alguns momentos. E em vários momentos, assim, repetidas vezes, a Verena fala alguma coisa sobre o leitor desatento, a leitora desatenta, sobre ela ser uma leitora desatenta, ou sobre leitores desatentos. E eu fiquei depois, assim, depois que eu terminei o livro, né, quando eu fiquei naquele momento ali de refletir, de ruminar aquela história, fiquei pensando, caramba, será que eu fui uma leitora desatenta? Será que a autora, tipo, me pescou por aquilo que ela estava falando através da protagonista, né, que a protagonista estava expressando? Gente, foi uma leitura, assim, que eu fiquei num estado de choque que vocês não estão entendendo. E tudo assim, em 100 e poucas páginas. O livro é bem curto, você lê bem rápido, sabe? Tem uma fluidez bem boa, assim, a autora não se prende em muitos detalhes, nem fica, tipo, narrando muitas coisas desnecessárias. Ela vai direto ao ponto. E mesmo indo direto ao ponto, ela surpreende, não só com a construção da história, mas com tudo que essa história traz consigo, sabe? Com esses personagens, com essa questão dos distúrbios psicológicos, mas o fim do livro termina de uma forma, né, muito surpreendente, e muitas coisas vão acontecendo ali também durante a leitura que você fica encaixando encaixando as pecinhas do quebra-cabeça para poder entender essa imagem completa, assim. E é daquele tipo de livro que eu vou dizer pra você, eu ainda não sei se a imagem que eu formei na minha cabeça é a imagem correta. E eu acho que cada leitor vai ter uma imagem diferente, porque cada um vai ter uma interpretação, uma leitura diferente dessa história. Foi um livro sensacional, galera. Fica aqui a minha forte recomendação pra você. Tá disponível no Kindle Unlimited. Eu vou deixar o link aqui embaixo, também vou deixar as redes sociais da autora, né, que tiverem disponíveis. E assim, gente, invistam nessa leitura. Se você assina o Kindle Unlimited, já aproveita, é um livro muito curto, você deve ler aí, sei lá, em um dia, tem 100 e pouquinhas páginas, então invista nessa leitura. E depois volta aqui no vídeo, então vai lá nas mensagens do direct do Instagram e me conta o que foi que você interpretou de toda essa história. Eu acho que é um ótimo livro para ser debatido em clube do livro, sabe? Eu gostaria de ter mais gente que leu esse livro para eu poder conversar a respeito. Então, leiam pra gente também conversar a respeito com spoilers, né, em outras formas aí de troca de mensagens. Era isso então que eu tinha pra vocês hoje. Eu espero que eu tenha convencido vocês a darem uma oportunidade pra esse livro, que vocês não vão se arrepender. Confia na Rê. E era isso que eu tinha pra vocês hoje, galera. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer muito pela sua presença, agradecer também aos membros do canal por todo o apoio, por serem tão incríveis comigo sempre. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou da indicação, se você já conhecia o livro ou se você vai dar uma chance agora que eu comentei a respeito aqui no canal. Eu vou adorar saber o que vocês acharam sobre essa recomendação. Eu vou ficando por aqui então e logo eu volto com mais vídeo novo, com mais dica de livro aqui pra vocês. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!